Fala Dev, hoje a gente vai fazer essa aplicação aqui que a gente está observando. Não é nada mais, nada menos do que uma parte de um CRUD. Vocês já vão ver como é que é essa loucura aqui. Então isso aqui é uma coisa que vocês vão usar bastante como desenvolvedores. E é muito importante saber consumir os dados de uma API. Inclusive essa telinha que vocês estão vendo é resultado disso aqui, desse JSON que a gente está observando aqui, beleza? Então basicamente é uma tela em que eu tenho os usuários listados pela API, eu listo esses usuários e vou ter as fotos de perfil deles. Quando eu clico nesse usuário, eu apago os outros e deixo somente aceso o usuário que eu cliquei. E aqui em cima aparece o nome do usuário que eu cliquei, no caso, eu vou saber o nome dele, e os posts que ele tem com o nome dos posts. Enfim, não parece complexo olhando essa tela, mas observando o código final vai agregar bastante. Bom, a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês é qual que é a resposta que o servidor retorna quando o usuário bate nessa rota api.myjson.com/bins/b09ml utilizando o método get do HTTP. Bom, o que é retornado para o cara é simplesmente uma lista de usuários, aqui é um objeto users, que é na verdade uma array que tem isso aqui dentro, tá? Tem todos os usuários, então tem eu, o Diego Fernandes e o Mike Brito. Então no meu caso, vamos olhar o Diego Fernandes aqui, ele tem um ID 2, então todo usuário tem um ID, tem o name dele, né? O nome do usuário Diego Fernandes, o avatar, que é nada mais que um link para foto de perfil dele, e a gente tem os posts, que são simplesmente uma array, uma lista de postagens que o seu usuário teve numa rede social ou no sistema que você criou. Cada post tem o seu ID, cada post tem o seu título. É lógico que a gente poderia colocar, por exemplo, como se fosse uma imagem para cada post, mas isso deixaria a aula bem mais longa e não é assunto para esse vídeo. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer então é ir lá para o VS Code, que eu já deixei preparado aqui. É um projetinho de Create React App. Eu simplesmente utilizei o Create React App e criei esse projeto, e depois eu configurei, como sempre, o nosso editor config, tá? Ficou desse jeito, o ESLint com alguns plugins aqui, o plugin do Prettier, e já configurei todas as regras. Inclusive configurei também o nosso Prettier, tá? Que tem essa single quote true, e o nosso trailing comma, que eu amo o nosso trailing comma, mas não é necessário essa parte do Prettier. E vamos começar. Bom, aqui dentro do nosso app eu só deixei um hello world. Eu vou dividir essa tela em duas partes, então aqui no Ubuntu eu simplesmente jogo para um lado, jogo para o outro, divido a tela. Consigo fazer isso aqui que vocês estão vendo. Então agora no nosso terminal eu vou digitar yarn start. Eu, dependendo, você pode digitar um npm start, dependendo do seu gerenciador de pacote favorito. Tá aqui dentro dos scripts, tá, ó, yarn start. A gente roda isso aqui. E basicamente é um hello world do Create React App. A gente vai estar alterando essas informações. Como é que é? A gente não quer mostrar mais o hello world na tela, a gente quer simplesmente fazer toda essa tela roxa aqui, que são divididas em várias partes, beleza? Primeira coisa que eu vou fazer vai ser remover algumas estilizações padrões do CSS que ficam aqui no nosso Hello World, por exemplo. Como a gente pode ver, tem esse padding top e esse padding bottom que estão em laranja, ou margin top e margin bottom. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos dar uma olhada aqui, pessoal. A gente pode ver que ele tem um margin top e um margin bottom padrão do nosso H1, e não é isso que a gente quer. A gente quer tirar tudo que o CSS impõe de padrão pra gente. Então eu vou vir aqui no nosso source, vou criar uma pasta chamada styles, e dentro desses styles eu vou criar um global.js. O que é esse arquivo global? É o arquivo responsável por resetar todas as configurações de CSS que a gente não precisa, beleza? Então, para fazer isso, então, eu vou utilizar um carinha chamado Styled Components, tá? É muito importante que a gente utilize esse carinha, porque dessa forma a gente vai conseguir usar tanto o JavaScript para fazer a parte realmente em React e HTML, quanto para fazer o CSS em JS, que é o CSS no JavaScript que a gente vai utilizar agora. É meio loucura, mas a gente já vai ver na prática como é que fica isso. Então, voltando aqui para o nosso global, o que é que eu vou fazer? Eu vou dar um import, tá? Lá de dentro do Styled Components, eu vou simplesmente importar um carinha chamado Create Global Style, beleza? E esse Create Global Style a gente vai utilizar da seguinte forma. Vamos exportar uma variável default por padrão, chamada... Não vai ter nome porque já está default, então a gente vai exportar default Create Global Style. E agora
vamos abrir o apóstrofos, né? Porque esse é o padrão do style do components. E vamos fechar apóstrofos aqui nessa linha. E aqui dentro a gente simplesmente coloca todas as propriedades do CSS. Então é como se a gente fosse escrever um CSS normal aqui dentro. Todas as propriedades que a gente precisa resetar. Então basicamente para todos os elementos, isso daqui significa todos. Para todos os elementos da página eu quero colocar um padding de 0, um margin 0. Um box sizing border box. E eu também quero colocar mais uma informação. Eu não lembro qual que é, deixa eu dar uma olhada. Eu quero colocar aqui embaixo, depois de todos os elementos, eu quero colocar que o nosso HTML e o nosso body, eles possuem uma altura de 100%. Então, feito isso, salvando, a gente não vai ver nenhuma mudança na tela. Por quê? Porque a gente ainda não está utilizando esse global.js. Então eu vou entrar aqui no meu app.js, tá? E eu vou importar o nosso global styles com um G maiúsculo, tá? Porque a gente quer que isso vire um componente React. Se ficar com esse G minúsculo assim não vai funcionar, tem que ser com G maiúsculo, porque todo componente React começa com a letra maiúscula. E eu vou importar isso dentro de styles/global. Então a gente já criou esse arquivo e agora a gente vai poder utilizar. Então eu vou tirar esse hello world. Vou abrir parênteses e vou colocar aqui um fragment, tá? O fragment é como se fosse uma div, tipo, do HTML, só que vazia. Então, é uma div que não é uma div, praticamente. E aqui dentro do fragment a gente coloca exatamente o que a gente quiser. Então, eu vou só colocar um H1, que vai ser, sei lá, Rocket City. E vou colocar aqui embaixo o Global Styles, que é um componente que a gente está importando aqui em cima. Feito isso, a gente já pode observar que ele tirou aquela estilização padrão. Eu vou até comentar essa linha pra gente dar uma olhada. Vou salvar de novo. Reparem só como é que fica. Então, com os Global Styles, a gente tira esse espaçamento padrão que tem aqui no nosso H1, beleza? Então, feito isso, eu vou entrar no nosso Global e eu vou digitar mais algumas informações. Eu quero, por exemplo, que esse Rocket City não fique nessa fonte. Essa fonte Times New Roman. Eu quero utilizar uma fonte mais bonita que essa. Essa exata mesma fonte que eu estou usando aqui. Essa Roboto aqui. Então, onde que eu consigo uma fonte Roboto? Onde que eu consegui essa fonte? Eu digito aqui no Google, Google Fonts, tá? Eu vim aqui no Google Fonts. E basicamente entrei aqui no link do Roboto. Então, clico aqui nesse mais. Selecionei a fonte e agora é simplesmente baixar a fonte. É só clicar aqui nesse painel e ver em Customize, tá? Customize, e a gente vai escolher simplesmente o Roboto regular, que é o 400, e o Roboto Bold, que são os dois pesos da fonte que a gente vai utilizar. A gente não precisa da fonte fina, a gente não precisa da fonte light, a gente não precisa do medium, nem do bold, nem do black. A gente só precisa do regular e do bold mesmo, porque quanto mais peso para aplicação, mais tempo vai demorar para carregar tudo isso. Então, as únicas fontes que a gente realmente precisa são o regular e o bold, beleza? Então, voltando aqui no embed, a gente consegue importar isso nesse @import. Vamos só copiar o que está dentro dessa tag style, Ctrl C. E agora eu entro aqui no nosso global e é a mesma coisa que importar num CSS comum, Ctrl V. Então, acabei de importar a fonte do Google Roboto no peso 400 e 700. E agora o que eu vou fazer? Eu vou definir outra regra. Eu quero mudar o padrão aqui. Eu não quero mais que seja essa fonte Times New Roman. Então, vamos simplesmente fazer uma regra para todos os elementos, para o input e para o button, que são separados. Eu quero um font family que seja Roboto, e se não for Roboto, eu quero que seja sans serifa. Qualquer fonte que não tenha serifa, que são basicamente as serifas que a gente tem, que a gente não quer mais essa serifa na nossa aplicação. Bom, então agora eu vou salvar. Galera, é comum ficar dando esses probleminhas aqui de TypeScript. Então, normalmente quando isso acontece, aperta Ctrl Shift P ou Command Shift P e digita Restart TS Server. Ele acaba tirando esse erro da nossa tela, ok? Então, tranquilo, vamos continuar a nossa aplicação. Já está aqui com a fonte Roboto, tudo tranquilo. Vamos dar um save e vamos partir para as telas. Então, o que a gente vai fazer primeiro? A gente vai fazer essa tela aqui. Então, a gente tem um componente H1 e um componente Global Styles. Esse componente H1, na verdade, eu vou removê-lo e a gente vai criar um componente chamado Screen. E eu simplesmente vou abrir e fechar dessa forma. E vamos importar Screen de dentro de um lugar que a gente não criou ainda. Então, vamos criar aqui uma pasta chamada Pages.
E dentro dessa pasta pages a gente vai criar o screens, no caso só screen mesmo, barra index.js. Então eu criei aqui um arquivo index.js, então a gente acaba conseguindo importar agora. Então vou importar lá de dentro de pages, barra screen, barra index.js. No caso, eu não preciso desse index. A gente sabe que o Node, por padrão, ele importa direto do screen. Então essa parte do index não é necessária. Então fazer dessa forma é a mesma coisa que colocar um index, beleza? Tranquilo. A gente já tem o nosso componente screen aqui, então eu vou dar um Ctrl S. A gente pode ver que a nossa página deu um erro. Por que ela deu erro? Porque lá dentro do nosso screen.js, no index.js, a gente não começou um componente. Então, utilizando aqueles snippets da Rocket City que tem aqui para você baixar no VS Code, a gente utiliza um RFC, que é um React Functional Component. E simplesmente para iniciar o nosso componente, eu vou dar um Ctrl S. O Prettier já arrumou aqui pra gente. E basicamente é uma página em branco que a gente tem. O que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer exatamente agora é descomentar essa linha do container. Na verdade, vamos deixar ela assim, vamos deixar assim. Eu vou tirar essa parte da div, vou colocar os parênteses aqui. E a gente vai criar basicamente um container, tá? Um container vai conter toda essa página. Então, tudo aqui que vocês estão vendo está dentro de um container só. E a gente vai criar um sidebar, que é essa parte da esquerda aqui, ó. Essa parte da esquerda é o sidebar. Então, vamos lá. Vou criar um sidebar. Opa, sidebar. Agora a gente pode simplesmente colocar esses usuários dentro dele. Então, dentro do sidebar, a gente consegue colocar um user, certo? Coloquei um user. E aqui dentro eu vou colocar a imagem desse usuário. Essa imagem do usuário, ela pode receber um atributo source. E esse atributo source, a gente simplesmente coloca o link que redireciona para a foto do usuário. Então, eu vou entrar aqui no perfil do Diego mesmo e vou pegar esse link da foto dele para a gente deixar por estático, por padrão primeiro. E agora eu vou colocar o nosso alt, que toda imagem obrigatoriamente tem que ter um alt. E a gente coloca um alt Diego Fernandes. Tanto faz o nome do usuário, beleza? Então agora a gente já tem o nosso container, sidebar e usuário. E no caso eu vou triplicar isso daqui porque a gente vai ter 3 usuários. Próxima coisa, a gente tem que criar a outra parte da aplicação. Essa parte da direita, maior, chamada main. Então esse é o nosso sidebar e esse é o nosso main. O que eu vou fazer? Dentro desse main, eu vou colocar algumas informações, como o nome do usuário, vou colocar uma lista de posts. Então vai ficar mais ou menos assim. Depois do sidebar, então, eu vou criar o nosso main. Não tá fechando aqui pra mim. Não sei por que não tá fechando. Fechou. Tranquilo, galera. Não se esqueçam do Restart TS Server. É muito importante na área de desenvolver, ajuda demais. E é o seguinte, vamos lá. Dentro do nosso main, então, a gente vai ter um title, tá? Um título. E vai ser esse título aqui, ó. Guilherme Rods. Vai ser o nome do usuário que eu tô mostrando, que vai ser Diego Fernandes. Dentro disso tudo, eu vou criar uma lista de posts. Então essa lista de posts eu vou chamar ela de post list. E para cada post, seria interessante se ele fechasse aqui para mim. Beleza. E aí, para cada post, eu vou ter um texto dentro dele chamado, por exemplo, criando uma interface de redes sociais. Perfeito. Então agora eu vou colocar mais 4 desses. Tranquilo, ficou uma quantidade razoável de posts. Então agora se eu voltar lá pro meu Create React App, lá pra minha aplicação em React, eu vou dar um Ctrl S aqui para salvar. E ele vai me dar um erro falando que nada disso está definido, porque aqui em cima a gente não importou o container dos estilos. Inclusive eu nem criei esse styles. Então bora criar. Vamos criar um styles.js dentro da pasta screen. E aqui dentro eu faço o snippet da Rocket City styled React, que é basicamente a gente importa o styled de dentro do styled components e exportamos um container padrão. E agora vocês vão ver que o erro do container vai sair. Deixa eu só dar um save aqui. Beleza, o erro do container saiu, mas só ele, porque a gente tem que importar não só o container, mas também temos que importar o nosso sidebar, o nosso user, main, title e temos que importar post e post list. Beleza? Tranquilo? Dessa forma aqui. Então, ele está reclamando que não está exportando por essa parte. Vamos começar a exportar agora. Então, vamos copiar todos esses dados.
E o que que eu vou fazer? Eu vou selecionar essa vírgula, apertando Ctrl D, eu vou remover todas essas vírgulas. E vamos lá, export const, e eu coloco um styled.div aqui do lado. Então eu vou assumir que todos esses elementos são uma div, porque para quem não sabe, o Styled Components trabalha com HTML. Então, se a gente dá uma olhada, o Styled Components tem todas as tags do HTML necessárias para a gente construir uma aplicação. No caso, a gente vai estar utilizando o div para todas elas por enquanto. Então, basicamente é uma div e dentro desses apóstrofos a gente coloca o nosso CSS, igual a gente fez lá dentro do nosso global, beleza? Então, dentro desses apóstrofos fica sempre o CSS da tua aplicação. Vou colocar aqui então, dentro do nosso container, os nossos estilos. A primeira coisa que eu vou fazer é salvar isso para tirar o erro. Então a gente pode ver que tem 3 Diegos Fernandes gigantescos aqui na tela. Eu vou mostrar isso aqui melhor para vocês. Vou diminuir um pouco aqui o zoom. E eu vou tirar esse Diego Fernandes por enquanto. Então dentro do nosso user eu vou pegar a imagem, tá? Porque a gente pode perceber que dentro do user temos uma tag image. E a gente quer tirar esses Diegos Fernandes porque eles estão incomodando demais. Um Diego já é bastante coisa, imagina vários, né? Então vamos colocar um display none para eles, e a gente pode ver que basicamente a nossa tela tá bem feia, não tem nenhuma estilização nenhuma. Vamos colocar então dentro desse container um display flex para ocupar o maior espaço possível e também para ele ficar no row, porque para quem não sabe, o display flex automaticamente adere, ele tá aderindo a uma propriedade chamada flex direction com o valor row. Significa que tudo vai ser adicionado horizontalmente na nossa aplicação. Já vai ser mais claro como é que isso aqui funciona, beleza? Então, dentro do nosso sidebar, eu vou colocar o seguinte. Um display flex, um flex direction column. Por que column? Porque a nossa sidebar, ela tem que ter tudo em formato de coluna. Essa nossa sidebar, ela funciona da seguinte forma. Todos os itens que foram adicionados nela tem que ir na direção vertical, ou seja, vai primeiro o Diego, depois eu, depois o Mike, isso tudo sendo adicionado de cima para baixo. Então se eu deixo o Flex Direction como row, basicamente o que aconteceria seria o Diego, depois eu aqui, depois o Mike, e não é isso que a gente quer que tudo seja numa coluna, nesse caso. Bom, beleza. Agora o que a gente vai fazer é colocar um Justify Content Center para alinhar esses conteúdos ao centro e o Align Items como Center para alinhar os conteúdos ao centro. A diferença é que o Justify Content vai alinhar o centro de forma horizontal e o Align Items vai centralizar de forma vertical, beleza? É o seguinte, a próxima coisa que a gente tem que fazer é mudar a largura da nossa aplicação, porque como a gente pode ver, esse nosso sidebar, ele ocupa 31% da tela e esse resto ocupa 69% da tela. Então eu faço uma proporção de 31% e lá dentro do nosso main eu coloco uma proporção de 69% da tela, beleza? Então se eu salvar isso, já dá para perceber que tem um espacinho reservado aqui. Se eu colocar uma cor vai ficar mais claro, então bora colocar um background aqui no nosso sidebar de 947 EDD, beleza? Então a gente pode perceber que já está reservado para o sidebar 31% da largura da tela e para o nosso main está reservado 69%. Eu vou colocar aqui um background 715.9C1, beleza? Vou dar um restart test server aqui para parar de bugar. E pronto, a gente pode perceber que está dividido em 2 seções, assim como lá no Figma está dividido em 2 seções, ok? Tranquilo, vamos começar agora a fazer a parte da estilização de altura. Então, dentro do sidebar, a gente coloca uma altura mínima de mais ou menos 100 view height, que é viewport height, que significa que esse nosso sidebar vai estar consumindo 100% da altura da tela. 100% do campo de visão do website. Então eu vou copiar essa propriedade e vou colocar aqui ela também dentro do main. Significa que tanto o main quanto o sidebar vão ocupar o máximo de espaço possível de altura na tela. Então vamos lá. Beleza? Deixa eu só organizar isso aqui, deixar mais bonitinho. Tranquilo. Próxima coisa que a gente vai fazer. Vamos voltar os Diegos. Vamos tirar esse display nome. Beleza? Os Diegos estão aqui agora. No caso tem um Diego só, cara. O que aconteceu com os outros Diegos? Será que todos eles estão juntinhos? Enfim, eu acho que todos os Diegos estão um por cima do outro. Eu não faço ideia, deixa eu ver. Acho que realmente só tem um Diego nessa situação aqui. Deixa eu dar um Ctrl R.
realmente não sei o que aconteceu com os outros Diegos. Oh my god. Pessoal, eu não sei o que aconteceu com os outros Diegos. Tinha 3 Diegos, mas enfim. O que a gente vai fazer então é simplesmente colocar uma altura fixa para eles e colocar uma border radius para deixar isso meio arredondado. Como é que funciona? Tá vendo que cada um desses são um círculo? Então todas as imagens são um círculo, elas não são um quadrado. Apesar da imagem estar em formato de quadrado, a gente tem um círculo. Então o que eu vou fazer vai ser adicionar um border radius de 50% e um padrão de 237 pixels de altura e de largura. Então vamos lá. Width 237 pixels, height 237 pixels e um border radius de 50%. Então isso acabou fazendo com que os Diegos aparecessem de volta. Qual que foi o nosso erro? Aqui dentro do nosso sidebar a gente deixou o Flex Direction como row. E isso daqui na verdade tem que ser coluna, porque senão todos os Diegos vão aparecer nesse formato horizontal. E o que a gente quer é que seja vertical. Então beleza? Então vai ficar mais ou menos desse jeito, já está aproximando do resultado final do que a gente quer. O que a gente vai fazer então? Para todos esses usuários eu vou adicionar um margin top de mais ou menos uns... Deixa eu ver aqui no nosso Figma. Mais ou menos 25 pixels. Então eu vou adicionar um margin top de 25 pixels. Então isso aqui vai fazer com que eu separe cada um dos Diegos, mas ainda assim adiciona um margem desnecessário nesse último Diego aqui. Olha só, nesse último Diego a gente tem um margem top, tranquilo. Nesse do meio a gente também tem. E nesse primeiro não era para ter nenhum margem top, porque não tem nenhum Diego em cima do primeiro. Então no primeiro não era para ter essa linha laranja. Como que a gente resolve isso? Para remover esse margem top do primeiro Diego, o que a gente faz? A primeira coisa que a gente tem que fazer é verificar se ele é o primeiro da lista. E se ele for o primeiro da lista, a gente não aplica essa regra para ele. Então a gente tira isso aqui, tá? Ctrl X. E vamos fazer o seguinte. Vamos colocar um e-comercial, que significa que eu estou fazendo um seletor para esse mesmo componente user. E aí eu faço o seguinte. Se ele não for o primeiro da lista, first child, a gente faz essa regra para ele. Tranquilo? Então agora a gente já pode olhar que o primeiro da lista não tem mais, tá? O primeiro Diego não tem mais essa margem top que vocês estavam vendo. Tranquilo? Mas em Styled Component existe uma maneira mais bonita de fazer isso, que é você trocar todo esse resto por um e-comercial, que significa o elemento user, mais ele mesmo. O que é esse componente user? Ele é uma div, então vai ficar o e-comercial mais div, entendeu? E a partir do segundo elemento para frente ele vai aplicar o margin top e do primeiro Diego ele não vai mais aplicar. Perfeito? Então tá lá, correto, tranquilo. A próxima coisa que a gente vai fazer, cara, é estilizar essa parte da direita do Diego Fernandes, esse tipo de coisa. Então vamos vir aqui no nosso title, tá? O nosso title ele vai ter um margin bottom de 40 pixels, que já vai separar isso tudo. Vou colocar um font weight como bold, porque aí já deixei em negrito. Vou colocar um font size 87 pixels, um color que vai ser FFF, que é um branco. E aí já ficou dessa forma. Aqui dentro do nosso main eu vou colocar um padding para ele, porque senão vai ficar dessa forma sem espaçamento. E o que a gente quer é com espaçamento. A gente tem um padding de 40 pixels e 80. Então é bem interessante que a gente faça um padding dentro do main. Então dentro do main eu coloco um paddingzinho de 40 pixels, 0, 80 pixels, tranquilo? Vamos salvar isso daqui agora e a gente já tem algo mais próximo do resultado final. Bom, a próxima coisa que a gente vai fazer é mudar esses posts aqui, porque esse post list, na verdade, ele agora vai ter que passar a ser uma lista de verdade no HTML, que é um UL. Mas como div também funcionaria, mas semanticamente não é bom fazer isso. Então vamos colocar o post list como L, vamos colocar o post como LI, vamos colocar o title como um H2, vamos colocar esse main como div, o user vamos colocar como button, tá? E se a gente trocou o button aqui, vai ter que trocar aqui também. E, bom, esse sidebar a gente troca por div, não, tá correto, é div mesmo. E o container é uma div, tranquilo. Vamos salvar isso. A gente pode ver que esses Diegos ficaram meio estranhos, porque simplesmente a gente colocou eles como botões. E, por padrão, todos os botões têm uma estilização padrão, galera. Todos os botões em HTML tem esse fundo aqui de botão. E pra gente tirar isso é muito simples. Deixa eu só dar uma olhadinha pra
Beleza. Pra gente tirar isso é muito simples. Eu faço um background transparent, coloco um border 0, um outline 0 e a gente simplesmente removeu tudo que o botão tinha por trás. Deixa eu só mostrar. Se a gente não tira esse outline, olha só o que acontece. Vocês percebem que fica uma linha laranja ao redor, ou de qualquer outra cor, dependendo do seu navegador e sistema operacional? Se a gente tira esse outline, então, coloca um outline 0, acaba que a gente remove por completo esse outline e tira esses efeitos do botão. Então, isso aqui continua sendo botão, só que sem os efeitos de um botão. Tranquilo. Essa nossa lista, ela ficou meio estranha, né? Por que ela ficou estranha? Porque ela tá com essas bolinhas que não era pra ter na real. E pra resolver isso é relativamente simples, eu já resolvo. Vamos entrar então no nosso post list. Aqui dentro do nosso post list a gente faz um display flex direction column para deixar todos os posts em vertical. Então vamos dar um Ctrl S, não mudou nada. E dentro do post, então, eu vou fazer um display flex para ele ocupar o máximo de espaço possível e também organizar tudo de forma horizontal. Vou colocar um flex 1 só para reforçar o flex, um border radius de 56 pixels, 56 pixels, um padding de 35 pixels, 57 pixels. Vou colocar um background FFF, um color 483098, vou colocar um font weight como bold, font size 36 pixels. Então isso daqui já vai dar bastante diferença pra gente. E agora a gente faz aquela regra que a gente aplicou aqui em cima no nosso user. A gente pode ver que simplesmente o que a gente pode fazer é o seguinte. Aqui dentro do nosso user, a gente tem o nosso E comercial mais o button. Significa que a partir desse primeiro elemento da lista, a gente tem um margem top de 25 pixels, excluindo o primeiro elemento. Então é exatamente isso que a gente vai fazer aqui embaixo. Então a partir do primeiro elemento da lista, no próximo LI, tá pra frente, a gente faz um margem top de 15 pixels. Então ele vai pular esse primeiro elemento e vai começar só para esses elementos que eu estou selecionando. Tranquilo? Vou dar um Ctrl S e basicamente agora a gente tem tudo isso funcionando de forma como a gente queria e só falta agora partir para estilização, quer dizer, para a vida do JavaScript consumindo a nossa API para fazer todos esses dados funcionarem.